Deus, boa noite. Peço a todos agora que possam compartilhar a live com mais uma pessoa, possam estar chamando mais membros dessa família para poder estar vivenciando esse momento. Possam não só estar abençoando a sua casa, como estar abençoando também mais uma pessoa. Hoje a gente vai começar a nossa campanha 7 parábolas. E eu peço que ela seja abençoando tanto a sua família como membros, como aquele amigo, aquele vizinho, que você ore por eles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bom saber que você está aí do outro lado. Não importa a quantidade de pessoas que estejam nesse momento assistindo essa live, não importa. O importante é que você está assistindo. Se você está assistindo é porque você tem um compromisso com Deus. É porque você acredita que através dessa campanha as sete parábolas ao qual o Senhor colocou no meu coração, ela vai trazer vitória para você, ela vai trazer uma nova esperança, ela vai trazer uma transformação. E você acredite que o que você está esperando, o que você tem pedido ao Senhor,
vem do alto, vem dos céus. Que nesse momento você possa, juntamente comigo, glorificar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradeça a Ele pelo seu respirar, pelo seu pensar, pelo seu falar. Agradeça pelo seu trabalho, pela sua casa. Agradeça por sua família. Agradeça porque você está com saúde. Agradeça a Ele e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Grandioso e maravilhoso Pai. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés e de Josué. Obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, Senhor Deus, nessa casa, onde o templo, Senhor Deus, está vazio, meu Pai. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que os teus filhos estão próximos de Ti, porque nesse momento eles têm um tempo para Ti. Abençoa, Senhor Deus, todas as pessoas que nesse momento abrem as suas portas para ouvir a Tua palavra. Desde já eu louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Povo de Deus, boa noite. A paz esteja convosco. Deus abençoe mais uma vez sua vida, por você estar abrindo as suas portas, por você nesse momento estar colocando Deus em primeiro plano, por você ter esse tempo para Deus, por você acreditar que através das palavras que vão ser colocadas hoje aqui, vai trazer para você uma nova esperança, vai fazer com que você acredite que estamos no início daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se vocês perceberam que quando eu estava orando, quase que eu falava dos 7 degraus, porque foi uma campanha maravilhosa, ao qual nós falamos da trajetória de Jesus, ao qual Ele foi vencedor e nós também somos vencedores, e nós seremos vencedores de acordo com aquilo que o Senhor colocou para nós. E hoje nós vamos iniciar essa campanha, as 7 parábolas. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele falou muito para o seu povo através de parábolas, até para facilitar o entendimento do povo. E essas 7 parábolas são justamente as 7 parábolas do livro de Mateus. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de estar levando essa mensagem até você, na sua casa. Então, que você na sua casa você possa assim, não desviar a tua atenção para outras coisas nesse momento. Se você tiver com a televisão ligada, você desligue. Se chegar alguém na sua casa, porque sempre acontecem essas coisas. Quando nós estamos falando de Deus, sempre acontece algo para desviar a nossa atenção. Então, que você foque totalmente sua atenção para Deus. Se o telefone tocar, você deixa para atender depois, porque o Senhor nessa noite Ele está iniciando para você uma nova direção, um novo caminho ao qual você vai seguir diante do que você está passando, do que você está necessitando. Porque Ele diz assim: quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Então nós precisamos ouvir nessa noite. Amém? Deus abençoe mais uma vez você que está aí na sua casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando nessa noite. Eu peço a você o seguinte: que você permaneça até o fim. Permaneça até o fim, porque no final de tudo, no final da mensagem, o Senhor traz o resumo final para você. Amém? Nós vamos iniciar nossa campanha hoje falando sobre o semeador. Eu sempre falo aqui o seguinte: que se você não tem uma Bíblia, compre a sua Bíblia. Eu tenho celular, mas agora o celular você está usando para ouvir a mensagem aqui. Então precisa que você tenha uma Bíblia na sua casa, para que depois dessa mensagem que eu estou passando para você, você possa amanhã fazer o reestudo da palavra. Você possa se aprofundar mais, para que ela não saia de dentro de você. Mateus capítulo 13 fala sobre o semeador.
Ele diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meus irmãos, aqui o Senhor ele fala sobre o semeador. Quando ele fala sobre o semeador, ele está falando sobre um homem, sobre aquele que planta. E nós sabemos que aquele que planta, ele planta com um objetivo, com um propósito. O propósito é colher. Aqui também ele fala sobre uma semente. Ou seja, a semente é o que vai ser plantado e que depois vai se transformar em uma planta, em uma árvore. E ela vai crescendo, crescendo, e aí depois começa a dar os seus frutos, e depois começa a se multiplicar aqueles frutos. E o outro é a terra. Ou seja, a terra é aquela que vai receber a semente. E é através dessa terra que a semente vai poder fazer o seu desenvolvimento. Então nós podemos ver aí uma trindade. Aquele que semeia necessita da semente. A semente necessita da terra. E um necessitando do outro para que se faça aquilo ao qual o propósito que nós temos para essa noite, que é justamente a multiplicação. O semeador que aqui fala, esse semeador, ele é o Senhor Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus. E a terra é o coração. O Senhor Jesus, ele sempre vai estar semeando a palavra. E de acordo com como o coração se apresenta, é que daí nós vamos depois ter o resultado. Nós vamos saber se o coração, né? Se a terra, o coração, que a terra que é o coração, se ele estava pronto para receber a palavra, se a terra estava pronta para receber a semente, para daí ter um resultado positivo. E quando ele fala aqui, ele diz o seguinte, que primeiro ele reuniu uma multidão, ou seja, e disse que ela era tão grande. E essa multidão, quando se aproximou do Senhor Jesus, ele entra num barco para poder falar, para que todos ali ouvissem. E os seus discípulos chegam a questionar quando ele começa a falar por parábolas, porque eles estavam acostumados a ouvir o mestre falando já diretamente para eles. E eles questionam Jesus, e Jesus fala para eles o seguinte: olha, você já conhece, que bom que você já conhece, mas eles não. Nós podemos nos colocar nesse momento como nós cristãos que já conhecem a palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo fala conosco, se torna mais fácil entrar em nosso coração, porque nós já conhecemos a palavra.
Nós já sabemos que vem do Senhor Jesus Cristo, mas aqui ele está dizendo o seguinte: eles não conhecem. É preciso que eu fale explicando por parábolas. E quando ele fala nessa multidão pode ser todos que estão aí fora, nesse momento, achando que as coisas estão tudo normal, e quando chega alguém para falar do Senhor Jesus Cristo, para falar do Espírito Santo, para falar de Deus, essas pessoas dizem amém, mas não abrem o seu coração para que a palavra entre. E muitas das vezes, talvez nós estejamos levando diretamente e precisamos às vezes falar por parábolas, citarmos exemplos para que as pessoas entendam. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. E quando ele diz que parte dela caiu. Onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, ou seja, aquela semente que caiu sobre as pedras, ali existia uma terra, e a semente até começou a se desenvolver, chegou até a aparecer a planta, mas de repente, por ela não ter como enraizar, o sol veio, e queimou aquela planta e ela morreu. Depois ele diz que a outra caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, ou seja, caíram sobre os espinhos. Ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir por um, que ouça. Eu quero falar com você nessa noite, meu irmão, que este é o momento de ouvirmos. Este é o momento de ouvirmos, porque quando ele fala assim, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Tem muitas pessoas que escuta Jesus na sua vida. Isso é querer enxergar quem é Jesus para a sua transformação. Isso é querer enxergar quem é Jesus para a sua história. Isso é querer enxergar quem é Jesus para a tua casa. Mas muitas das vezes as pessoas elas não estão dando ouvido para isso. Por isso que o Senhor fala aqui em Mateus 13:9 o seguinte: quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, se não parar para ouvir, se não parar para analisar, para se aprofundar, não vai entender. Não vai entender o que está acontecendo nesse momento. Nós temos aí uma multidão que está sem direção, nós temos aí uma multidão que está perdida, nós temos aí uma multidão que não sabe para onde vai, nós temos aí uma multidão que só pensa em brincar, achando que está tudo normal e não está. É preciso ouvir o que vem do Senhor. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou
tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Será que não está precisando, nesse momento, essa multidão, como o Senhor fala, parar para ouvir, buscar entender, abrir seu coração? E aí ele diz o seguinte, que aí vem a cura. Aí vem a cura. É por isso que nós precisamos a cada dia se aprofundar na palavra de Deus. Porque muitas pessoas elas estão sofrendo enfermidade na sua carne, justamente porque a sua alma está adoecida, o seu espírito está adoecido. Quando a gente convida para ouvir a palavra de Deus, para assistir, muitas pessoas dizem assim: eu vou ver se eu tenho tempo. Meu irmão, minha irmã, olha, aproveite esse tempo para você ouvir a palavra de Deus, para você se aprofundar na palavra de Deus. Porque muitas pessoas diziam que não tinha tempo para vir à casa de Deus e hoje elas estão presas em suas casas. Muitas pessoas às vezes ficavam o tempo todo presas no trabalho e hoje estão perdendo os seus empregos. É preciso buscar um refúgio no Senhor e é preciso parar para ouvir. Olha, primeiro, quando a gente fala que não ouvir a Deus, precisa também ter a sabedoria para ouvir até o nosso próximo que está ali. Esse é um momento de reflexão que o homem e a mulher, o casal que sempre andou junto, tem que estar junto. A mulher tem que ouvir o marido ouvir a esposa. O filho tem que entender o pai tem que entender o filho, porque esse é um momento que talvez o pai não possa mais dar aquilo que dava para o filho nesse momento. O filho tem que entender: não, pai, olha, eu estou aqui, não se preocupa, meu filho, eu não posso estar aí. Porque muitas das vezes o pai pode querer fazer um sacrifício para agradar o seu filho e, meu irmão, isso é sério, e por não conseguir ele pode até fazer coisas erradas. Esse é o momento quando a família se tranca em algo, é para buscar um refúgio no Senhor, é para parar e ouvir o que o Senhor tem para você, mas Ele jamais vai colocar em seu coração se Ele não estiver 100% aberto. É preciso que se abra para Deus, é preciso que se abra para Deus. É preciso que você creia, porque tudo na sua vida vai ser pela fé. Quando o Senhor Jesus Cristo sentou-se ali e reuniu aquela multidão, e todos pararam para ouvir, olha, todos estavam com fé. Talvez alguns por curiosidade parou para ver, mas todos pararam para ouvir. E ele disse logo: quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Mas não é só ouvir e passar de um ouvido para o outro, não. É ouvir, buscar entender, levar para o coração, trazer para a mente, fazer com que funcione. Não estamos em um momento onde viver de uma forma só no falar vai trazer resultado. Esse é o momento que precisamos parar. O sinal está vermelho. O sinal está vermelho. Mas isso vai passar, isso vai passar. É se Deus quiser. E Ele quer que tudo passe pelo cuide dos seus. Ele não quer que ninguém se perca, mas é preciso que a gente dê ouvido para isso. Você que está na sua casa, preste bem atenção. Você que está me ouvindo, preste bem atenção. Olha, Deus abençoe sua vida, sabe? Você que está conosco aí, você que tem valorizado o que o Senhor tem colocado em meu coração para levar para vocês. Tem pessoas que estão conosco aí há semanas, sabe? Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Continue te abençoando seu coração, que você continue tendo esse tempo para poder estar parando para ouvir a palavra de Deus, porque Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Aqui nós podemos falar o seguinte, de
Quando o Senhor coloca, nós podemos colocar como 4 tipos de coração. 4 tipos de coração nós podemos colocar. Quando ele fala da semente à beira do caminho, lá na frente, ele dá uma explicação. Porque quando ele diz assim, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou. Ou seja, se ele não explica aquela parábola, as pessoas vão pensar que ele está falando da terra, mas não, ele coloca a terra como um exemplo. E depois ele explica, ele diz, olha, a terra é o coração. O semeador é o Senhor Jesus Cristo. E a semente é a palavra de Deus. Se você não tiver com a terra boa, a semente ela não vai conseguir enraizar. Se você não tiver com o seu coração fértil, a palavra de Deus não vai conseguir entrar. E nós podemos colocar assim: coração fechado. O primeiro fala sobre o coração fechado. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do rei e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, é um coração fechado. Foi colocada a palavra, olha, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar a sua história. É mesmo, é. Quando o mensageiro sai, a palavra bateu, voltou, não ficou nada. O diabo levou, Satanás levou, e você perdeu a oportunidade de colocar a semente no seu coração. Você perdeu a oportunidade de fazer do seu coração uma terra fértil para receber a palavra do Senhor. Simplesmente porque não deu ouvido, simplesmente porque não levou a sério. O segundo, nós podemos falar sobre o semiaberto, o coração semiaberto. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus e gostam. Oh, rapaz, que bom, eu gostei. Eu quero conhecer esse Jesus. E vai para a igreja. Chega na igreja. Começa a ir para a igreja, vai se animando, vai gostando. Começa até a falar de Jesus para outras pessoas. Mas de repente, por causa de uma palavra, porque o pastor falou algo, que tocou nela, o pastor falou de mim. Ou porque o irmão não desejou a paz, não deu um bom dia. Não falou comigo, eu não vou lá mais não. E simplesmente desiste da palavra de Deus, porque o foco dela não estava voltado para Deus. O foco dela não estava voltado para o Senhor Jesus. O foco dela estava voltado para o seu eu, para o seu interesse. E aí, o sol vem e queima. É aquela planta que caiu sobre os pedregais. Ela não conseguiu enraizar, ela até começou, iniciou, mas ela não colocou o seu foco no Senhor Jesus Cristo. Então ela não consegue crescer. A outra, eu coloco como aberto, coração aberto. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quantas pessoas têm vivido isso? Pessoas que aceitou Jesus, chegou na casa de Deus destruído, havia perdido tudo. Quando eu cheguei na casa de Deus, eu cheguei assim, eu cheguei buscando algo para mim. Mas graças a Deus hoje o Senhor tornou meu coração fértil, me enraizou, e hoje Ele me usa para ser um multiplicador de Deus. Glória a Deus por Ele fazer isso. E que muitas pessoas fazem isso. Elas vão para a casa de Deus, procuram Jesus, aceitam Jesus, se batizam, e está ali, às vezes começa até a fazer parte até do diaconato da igreja,
começa a ajudar o pastor na obra, começa a ser um evangelista. E de repente o Senhor vai lhe dando tudo de volta que ela havia perdido. Começa a ter sua casa de volta, seu carro de volta, sua família de volta, um bom emprego. Mas aí ela vai se deixando levar pela vaidade. E os espinhos vão o cercando. Ela começa a se assentar à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Aí Salmo 1 fala sobre isso. E ela começa aos poucos a ser engolida. Não, eu estou ali, eu vou salvar aquele povo. E de repente ela é levada pelas coisas materiais e começa a voltar à vida que tinha antes. E deixa a casa de Deus. Ela é totalmente tomada pelos espinhos. Quantas pessoas têm vivido isso? Você na sua casa nesse momento, como é que está a sua mente, seu coração? Será que você realmente entregou a vida a Jesus? Você que chegou lá quebrado, chegou sem nada, arrasado, né? Um vaso quebrado. E o Senhor veio, assim como ele fez com Paulo, né? Paulo chegou com um vaso quebrado. Ele disse assim: esse para mim é um vaso novo. Ele transformou um vaso novo. Isso também ele fez na vida de muitas pessoas. Só que as pessoas, elas não conseguiram se enraizar porque elas foram tomadas pelos espinhos. Ou seja, quando ela abriu o seu coração não estava totalmente fértil para isso, para entender quem é o Senhor Jesus Cristo na vida dela, para entender que o Senhor Jesus Cristo não vai estar com ela somente hoje, vai estar para sempre, e que tudo que existe aqui pertence ao Pai. Se você faz a vontade dele, as demais coisas serão acrescentadas. Não precisa se preocupar com nada, porque tudo, como diz Salomão, é vaidade. Então, como é que está a tua mente nesse momento? O teu coração, como é que ele está? Será que ele está à beira do caminho? Será que ele está sobre pedregais? Será que ele está sobre os espinhos? Como é que está a tua consciência com Deus? Nesse momento, como é que você se sente? É muito importante você fazer essa reflexão, porque no quarto aqui fala justamente do que Deus quer para você. Muitos vão zombar de você, muitos vão dizer que você está perdendo a sua vida, muitos vão dizer que você está sendo tolo, porque esse mundo aí tem muita coisa a oferecer, coisas pecaminosas. As pessoas ainda não acordaram para entender quem é Deus. É preciso que acordem. As pessoas ainda não entenderam a mensagem que Deus tem colocado nesse momento, porque continuam sendo idólatras, continuam presos à idolatria. É preciso libertação. É preciso se libertar, porque Deus, ele escuta aquele que o reconhece como Deus. Não adianta clamar, não adianta estar mandando vídeo com palavras bonitas e não entregar a vida para Jesus, se não reconhecer que só Ele é a saída. Não adianta se continuar com o coração pecaminoso, sendo tomado pelos espinhos, não conseguindo crescer na palavra de Deus, porque está meio às pedras, deixando o diabo tomar conta, levando a semente que Deus vai colocar no teu coração, na tua vida. Deus é Deus e ninguém zomba de Deus. É preciso entendermos que quando o Senhor falou por parábola, Ele está dizendo o seguinte: olha, você não está entendendo, mas eu vou dizer para vocês, explicando passo a passo, para que você entenda. Quem tiver ouvido, para ouvir que ouça. Precisamos ouvir, enxergar e entender. Precisamos fazer isso. Tem muita gente brincando, mas irmão não brinca, minha irmã não brinca. Não brinca.
Porque o pai vai cuidar do filho que se coloca como filho. O pastor vai cuidar da ovelha que se coloca como ovelha. Não adianta choro, não adianta clamor se você não entender que só Deus é a solução. Mas é preciso que você esteja nele. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o seu refúgio e sua fortaleza, então vai para ele. Vai para Deus. Abre o teu coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Você está habitando? Né? Precisa habitar para descansar. Precisa estar com o coração fértil, aberto, cheio de amor, sem dúvida. Será que Jesus vai fazer isso? Se ele fizer é Deus, se não fizer é Deus. Não vamos ficar só na música não, porque ele é Deus. E se doer na carne, deixa ele no comando, que o restante está vivificado. Deus abençoe você, porque se você está aí do outro lado me ouvindo, você está abrindo a tua mente. E através da tua mente aberta que você vai abrir o teu coração. No quarto ele fala o seguinte: completamente aberto. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende. E dá a última colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Ou seja, o reino dos céus é um multiplicador. Eu já falei aqui, não queira partir dessa terra, dessa vida, sem antes ter o entendimento para onde você vai. Não tenha medo desse momento, porque se você está em Deus, se você já aceitou o Senhor Jesus na sua vida, se você já colocou seu coração como terra fértil, se ele já habitou dentro de você, se ele está enraizado em você, se você já consegue dizer: olha, ele está em mim, ninguém tira de mim, se você já consegue ser um multiplicador, se você está salvando vida para Jesus, você só precisa sorrir, comemorar, porque ele está contigo aqui e lá onde você for. Você não está só. É necessário que nesse momento abra o teu coração completamente aberto. E finalmente foi semeado em boa terra, e este é aquele que ouve a palavra. Ou escuta a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Quando alguém bater na tua porta, abra a porta. Veja de onde vem. Veja se não sou esclarecedor, porque o diabo também fala, dizendo que vem de Deus. O diabo também fala, dizendo que vem de Deus. Porque ele conhece todas as escrituras, ele conhece a palavra. Mas a diferença é que o Senhor Jesus Cristo, ele conhece, ele vive, ele é a palavra. Então que você escute, mas você se aprofunde na Bíblia Sagrada. Busque para o seu coração, não deixe para amanhã, porque o amanhã Deus pertence. Algumas semanas atrás, ninguém sabia, ninguém esperava que estaríamos vivendo um momento como esse de opressão, um momento de dúvida, um momento de incerteza. O amanhã também nós não sabemos, só Deus sabe, nós precisamos estar entregue a Ele. Nós precisamos estar entregue a Ele. Escute a palavra, entenda. Porque se você escutar, se você entender, você vai abrir o seu coração, ela vai entrar e ninguém vai lhe tirar. Ninguém vai tirar mais de você, porque agora você não tem um foco com o mundo, você não tem um foco com o templo, o seu foco com o Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer: olha Senhor, eu estou contigo. Você não tem foco mais com ninguém. O seu foco é com Deus, o seu foco é com o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E ninguém vai lhe tirar. Ao contrário, aqueles que zombam de você, amanhã vai lhe procurar e dizer assim: quem é esse Jesus? Eu quero ele, eu quero beber dessa água. A água tem para sempre, mas saciar para sempre. Tem muita gente aí brincando com Deus nas redes sociais.
Tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Eu já aprendi aqui para não ser um julgador, ser um ajudador. Eu tenho ajudado essas pessoas. Mas tem muitos que eu não posso ajudar, porque eles estão bem fora do meu alcance. Mas você pode ajudar. Não dê ibope para isso. Não dê ibope para isso. Quando tiver alguma coisa na sua mídia, do mal, tiver as coisas de Deus, assista as coisas de Deus. Busca Deus. O Ranger de Dente, olha, na Sofonia 1,15 fala sobre isso. O grande dia da ira, meu irmão, não queira passar por isso. É a ira do Senhor. E diz que ainda restará alguém só porque ele reduziu os dias, porque se os dias fossem por completo, não escaparia ninguém. E eu tenho essa certeza de mim, que Ele não vai esquecer dos seus. Ele é um Deus cuidador, porque Ele tem que cuidar da minha vida, Ele tem que cuidar da minha família, Ele tem que cuidar da minha igreja, Ele tem que cuidar de você que está aí. Acredite! Você pode ser um transformador, você pode ser um multiplicador. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou você, salvou a tua vida, Ele salvou a tua vida. Ele salvou a tua família, porque olha, diante de tudo que está acontecendo aí, você não foi atingido nem vai ser atingido. E se foi atingido em alguma coisa, pode ter essa certeza que o Senhor Jesus Cristo Ele vai fazer o reparo, o Senhor vai fazer o reparo e Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Você precisa agora, você que já aceitou Jesus, você tem o seu coração aberto. A palavra já entrou no seu coração, a semente já enraizou. Agora é a hora de você ser um multiplicador. É a hora de você falar de Jesus. É a hora de você ser um evangelista. É a hora de você levar a palavra. É a hora de você salvar a vida, buscar algo para Jesus. Não deixa a palavra de Deus morrer, porque ela não vai morrer nunca, mas precisa de você para que ela cresça mais rápido. Faça isso em nome de Jesus. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Como está o seu coração? À beira do caminho, está sobre os pedregais, está sendo sufocado pelos espinhos, ou ele está fértil para receber a palavra de Deus? Eu quero deixar para você essa mensagem nessa noite. Se seu coração não estiver fértil, abra ele, tire esse óleo e esse pouco. Olha, não deixa isso tomar conta de você. Abra o teu coração. Eu quero que você entenda a mensagem de hoje. Existe o semeador, aquele que leva a palavra para você. A palavra existe, ela está chegando na tua porta, está chegando no teu coração, na tua casa. Mas é preciso que você abra, e você só vai abrir se você ouvir. Se você entender, se você colocar no teu coração. Olhe para você. Olhe para você, veja se o que você está fazendo está agradando a Deus. Tudo que você for fazer, pergunte assim: Senhor, isso te agrada? E receba a resposta. Veja se o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você. Porque é com você e Deus. Então eu quero que você, na sua casa, nesse momento, já agradecendo por você abrir a sua porta, você também abre o seu coração, que você olhe para o alto. Olhe para o alto, de onde vem o socorro. E confia nele. Abra o teu coração. E através desse louvor ao qual você ouviu na abertura, que você vai ouvir agora, antes desse louvor eu vou querer que você coloque a mão no seu coração. Aí na sua casa, feche seus olhos, que você se concentre nessa canção, junto com sua família, e acredite que o Senhor é o semeador da sua vida. Estava Jesus à beira do lar, com seus discípulos a conversar. A multidão se aproximou
E o Senhor Jesus para eles assim falou: a semente à beira do caminho, o pássaro levou, a semente sobre pedregais, o sol veio e pegou, a semente sobre os espinhos não enraizou, a semente sobre terra fértil, coração se abriu, multiplicou. Fala assim para Deus, vai. Quero sentir, Senhor, o teu amor em mim. Quando eu penso em desistir, o Senhor fala para mim: filho meu, estou aqui. Quero sentir, Senhor, o teu amor em mim. Quando eu penso em desistir, o Senhor fala para mim: filho meu, estou aqui. Estava Jesus à beira do lar, com seus discípulos a conversar. A multidão se aproximou e o Senhor Jesus para eles assim falou: a semente à beira do caminho foi a palavra que chegou, a semente sobre pedregais chegou, mas não ficou, a semente sobre os espinhos não enraizou, a semente sobre terra fértil, coração se abriu, multiplicou. Quero sentir, Senhor, o teu amor em mim. Quando eu penso em desistir, o Senhor fala para mim: filho meu, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa abrir o seu coração, que você possa clamar ao Senhor e você não desista, que você sempre diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero nesse momento, através do louvor que vocês vão ouvir agora, estar orando pelos dizimistas e ofertando dessa casa, pelos amigos colaboradores, tanto aqui na igreja, como também meus amigos lá do trabalho que têm me ajudado. Eu estou sorteando lá um livro para ajudar essa igreja. Eles têm me ajudado, têm comprado lá, bilhete para me ajudar. Deus abençoe a vida deles, porque eles não têm se negado para isso. Pelos enfermos, todos os enfermos nesse momento, pelas autoridades e pela igreja. Eu quero nesse momento estar orando, e você na sua casa também ore comigo, em nome de Jesus, refletindo esse louvor, essa campanha que o Senhor colocou para nós. Deus é maravilhoso, Deus está no controle. É só a gente abrir o nosso coração, colocar ele como um coração fértil, para que a palavra de Deus mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, e sei que posso confiar. Podemos confiar nele. Deus, eu posso descansar. Aleluia, glória. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Não vai faltar nada para você. Quando vem a provisão, A provisão vem do alto. meu milagre está em tudo. Está nas mãos dele, porque ele é o teu Deus. Olha para o alto.
meu Deus, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, os dizimistas e ofertantes dessa casa. Nesse momento, Senhor Deus, coloca a tua mão sobre os enfermos. Traz a cura, Senhor Deus. Coloca a tua mão poderosa, Senhor Deus, sobre as mãos dos médicos, Senhor Deus, dos enfermeiros, dos técnicos, Senhor Pai. Entre nos hospitais, Senhor Deus, nesse momento. Ó meu Senhor, coloca, Senhor Deus, a tua mente sobre as autoridades, Senhor Deus, desse país, desse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Protege a nossa igreja, Senhor Deus, o nosso tempo, abre as portas, meu Senhor. Que o teu poder, Senhor Deus, venha estar em todas as coisas, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, os empresários, os empregados. Protege-nos nesse momento de aflição, meu Senhor, meu Deus. Não deixa, Senhor Deus, que isso dure, meu Pai, mais tempo. Abençoa, Senhor Deus. Conforme os corações. Os corações de fé, Senhor Deus, transforma em corações de luz e de amor. E manda, Senhor Deus, a tua bênção maravilhosa que vem do céu para o teu povo. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Abençoa, Senhor Deus, o teu filho André, meu Pai, que tem nos ajudado, Senhor Deus, nesta obra. Abençoa, Senhor Deus, o Felipe, a Stephanie, a Dora. Ó, meu Senhor, a Lidinalva, meu Pai, a Sandra. Ó, Senhor Deus, a Rosângela, a Ângela, a Liliane, o irmão Genivaldo, a Jainha, a Bruna, a Cícera. Ó, Senhor Deus, todos aqueles, meu Pai, que fazem parte dessa igreja, o Lorival, o Alex, coloca a tua mão santa, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa eles nesse momento. Não deixa eu tocar o pão. Abençoa a minha esposa e a minha, Senhor Deus, a minha filha, a Kézia de Kézia, Senhor Deus, todos aqueles que fazem parte do corpo dessa igreja, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoe os nossos pastores. Os nossos pastores, meu Pai, fortalece eles, meu Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso superintendente, o pastor Jalmir, todos os pastores dessa região. Abençoa, Senhor Deus, o nosso superintendente, o pastor Luiz Antônio, Senhor Deus, todas as regionais, Senhor Deus, do estado de Sergipe. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor Mário Oliveira, Senhor Deus. Ó, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, todas as igrejas, Senhor Deus, nosso Brasil. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja no mundo. Faz uma só igreja, um só corpo em Cristo. Todos voltados para Ti, com o entendimento de que o Senhor está no controle. Nos abençoa, nos mantém fortalecidos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço que essa campanha venha abrir portas. Abençoa os Teus filhos que estão agora em casa. Aqueles que estão abrindo as portas para Ti, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que tem muitas pessoas nos seguindo, Senhor Deus, talvez não agora ao vivo, mas depois eles estão curtindo a nossa live de São Paulo, em Minas, do Brasil todo. As pessoas estão acompanhando essa mensagem, que essa mensagem chegue em todos os confins da terra. Sim, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Olha para o Senhor. Vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Como é bom, Senhor, como é bom. Aleluia. Abençoa, Senhor Deus, os vizinhos dessa igreja. Abençoa essa rua, abençoa esse bairro. Não deixa que o mal venha fazer parte, Senhor Deus, dessa família. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço e bendigo o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Domingo estaremos aqui às 18 horas. Você é nosso convidado.
Vamos sempre estar aqui, firmes e alicerçados com o coração fé, para levar a palavra para você. Faça isso também. E na quinta-feira, nós teremos o nosso segundo elo da campanha. Vamos receber aqui um pastor que vai trazer uma palavra para nós. Essa vai ser uma campanha mista. Eu vou pregar uma semana, na outra vem um pastor convidado. E quero que você também esteja assistindo, que você esteja buscando essa bênção. Quero me colocar à disposição de vocês e dizer a vocês mais uma vez que se vocês quiserem abençoar a nossa casa, vocês podem entrar em contato comigo. É 79998193524. 79998193524. Eu tenho passado o número até agora, ninguém entrou em contato. Ninguém entrou em contato. Mas Deus é provedor. Ele jamais irá deixar faltar um mantimento para essa casa. Porque veja bem, meu irmão, os irmãos têm abençoado lá no sorteio R$5 o boletim. E tem abençoado essa casa. A gente oferta a casa de Deus, a gente paga água, paga luz. Porque Deus, ele é o provedor. Deus, sou próprio com Deus. Que essa semana faça uma reflexão. Amém? Deus abençoe.